Mais uma notícia, inclusive que se conecta a essa primeira que nós debatemos. Depois de André Mendonça e Nunes Marques assumirem o comando do Tribunal Superior Eleitoral, uma ala do Supremo passou a defender que a Corte tem um papel mais ativo nas eleições deste ano. Segundo uma apuração do portal Poder 360, os magistrados dizem que essa atuação deve acontecer por reclamações constitucionais, quando uma ação é apresentada sob a alegação de que magistrados ou tribunais de outras instâncias violaram decisões do Supremo. A intervenção direta da Suprema Corte nas eleições não é convencional, mas o desejo de maior atuação do Judiciário no pleito é questionado por alguns magistrados, que defendem a autonomia total do Tribunal Eleitoral para comandar o pleito, como aconteceu nos últimos anos. A ideia também diverge da manifestação de vários ministros que negam essa interferência, afirmando que o STF só atua pois é instigada a agir. Deixa eu começar essa com o Bruno Musa. Até a gente chegou a tratar de alguns aspectos que envolvem essa informação na semana passada, mas você, Musa, mais um destaque que indica que alguns ministros da Suprema Corte veem com bons olhos a possibilidade do STF se colocar sobre decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, isso acaba apontando para uma divisão na própria Suprema Corte ou o descontentamento com a atual gestão do TSE. Nunes Marques e André Mendonça foram indicados por Jair Bolsonaro. Teria alguma coisa a ver? Renato, eu estive 3 vezes na Venezuela e da última vez, grande parte das pessoas me relataram o seguinte: não subestime o problema que pode acontecer, a gente nunca acredita que vai chegar até onde nós moramos. E o segundo ponto é que todos eles, e aí foi realmente unanimidade, todos relataram que o grande problema começou pelo judiciário. Grande parte do que nós temos que comentar, do que tanto aqui em ambiente público como no ambiente privado, grande parte do debate hoje em dia no Brasil é por conta do judiciário. Claramente eles aumentaram o protagonismo, por não dizer se tornaram o maior protagonista em todos os âmbitos, onde não deveria ser, porque a Constituição ela é bastante clara, e portanto a gente vê uma intromissão de grande parte dos poderes nos outros. E isso interfere no tal processo democrático. Mas é uma intromissão muito mais clara do judiciário por completo. E quando um começa a assumir o protagonismo, o outro quer assumir também, isso gera choques. Choques que talvez levem à sua própria ruptura. Algo como o Mota comentou há pouco tempo, que não saberia como isso se dará, esse processo de ruptura ou processo de mudança. Eu concordo com ele. Eu também não tenho a menor ideia, mas eu espero que seja pela ruptura dos envolvimentos de todos eles. Envolvimentos em se tornar protagonistas nesse dia a dia, onde cada vez mais o juiz deveria ser deixado no sentido técnico da coisa de lado. Ou seja, quanto mais o juiz fica ausente de todo o processo, atuando tecnicamente, significa que as coisas estão funcionando da maneira mais natural. Mas no Brasil é totalmente o contrário. Parece que o juiz ele quer andar com a roupa mais colorida, óbvio que é uma analogia, para parecer muito mais. Ele quer ter o apito mais alto sempre, ele quer apitar o tempo todo, ele quer conduzir não apenas as regras do jogo, que ele inclusive muda, mas quer conduzir o comportamento dos jogadores em todos os âmbitos. E esses jogadores somos nós dentro de uma sociedade completamente estagnada, estarrecido com o que está acontecendo. Mas, infelizmente, não são todos que estão estarrecidos. E esse processo precisa começar de fora para dentro. Mas esse protagonismo, Caniato, é o que deveria impressionar, não de hoje, já há muito tempo. E ele vem escalando. Ele escala entre diferentes áreas do próprio judiciário, onde uns começam a querer mais poder do que o outro, aparecer mais do que o outro. E aí tem um ponto. Quando aparecem pessoas que podem ser mais técnicas, aqueles que normalmente estão envolvidos num grande escândalo de corrupção ou que assumiram a máquina para si, se chamam de Estado, como o Dávila sempre menciona, Luís XIV, o que acontece é que esses técnicos ou que querem fazer um trabalho acabam sendo apagados ou retirados do jogo. Ou seja, aqueles que deveriam ser os que estão apontando a corrupção e conduzindo de maneira técnica são retirados do jogo, porque uma maioria dos envolvidos se tornaram, eles sim, o Estado.
E aí começa essa grande briga. Por isso que eu sempre menciono aqui que nos ensinaram que a grande virtude de uma democracia que seria brasileira seria a harmonia entre os poderes. No atual estado que nós estamos, eu acho que a harmonia entre os poderes significa que nós estamos financiando o uísque importado nas mais variadas regiões do mundo, com pessoas importantes de cada uma das figuras das repúblicas e das instituições brasileiras que deveriam zelar pela Constituição brasileira, mas não, lá estão reescrevendo a seu bel prazer. Então, Caniato, a resposta para mim ela é muito mais óbvia. Enquanto eles começarem a se degladiar, e isso, obviamente, como estão grande parte deles envolvidos em alguma parte desse processo todo, um começa a apontar o dedo para o outro e começa a se sentir ameaçado, até que a coisa pode estourar. É a única forma que eu vejo, uma vez que, como muito bem foi colocado aqui pelos meus colegas, hoje a situação é esperar que aqueles que estão no comando, que surfam a onda de ter essas benesses, e muitos envolvidos em escândalo de corrupção, esperar que eles mudem o sistema, ora, é uma ingenuidade sem tamanho que uma criança de 2 anos não tem. Mas nos foram ensinados em que nós devemos confiar na máquina pública. Eu, particularmente, não confio nunca, até porque eles são formados por pessoas com nomes, CPFs, com vieses, e muitos deles envolvidos. Então, que comece essa degladiação entre eles. Caso contrário, eu acho que nós seguiremos de maneira forçada, obrigados a financiar a cada um deles. E a maioria das pessoas vai ser empurrado, sem perceber, financia e ainda nos agradece. Chamar o Roberto Mota. Você, Mota, quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção? Eu me lembro que muitos falavam que era importante celeridade, né, nas decisões da Justiça Eleitoral por conta da urgência em tomar uma decisão sobre alguma coisa, já que a eleição é um processo de tiro curto. Agora, se vão criar mais um obstáculo, mais uma instância, então se acima do TSE sempre vão ajuizar ações ao STF, então cobrar celeridade me parece que seria um contrassenso, né? Juízes não deveriam ser protagonistas de eleições. Travou o sinal do Mota, pelo menos para a gente. Vamos refazer o contato? Daí o Mota traz as suas impressões e também sua análise em relação a essa notícia. Passar para o Diego Tavares, enquanto isso, para o Tavares explicar exatamente como funcionaria isso na prática. É isso, quando, por exemplo, um partido não concorda com uma decisão do TSE, pode subir o processo. E quando sobe, obrigatoriamente vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas na prática, nas eleições anteriores, como isso funcionava? Os partidos costumam aceitar a decisão do TSE, entendem como a última instância, e essa ala do Supremo que não vê com bons olhos a gestão de André Mendonça e Nunes Marques, é quase como incitariam ou estimulariam partidos a ajuizarem o STF, é isso? É mais ou menos por aí, Caniato. Eu quero repetir a frase que o Mota disse quando o sinal dele travou, porque é uma frase que estampa muito bem o problema que nós temos no Brasil. De fato, juízes não deveriam ser protagonistas de eleições. E mesmo assim, o que nós temos é uma Suprema Corte, principalmente, que parece pretender ser a protagonista não só das eleições, mas de todos os processos que envolvem as dinâmicas da República Brasileira. Querem ser a última instância recursal de muitos processos criminais, querem ser a última instância do processo legislativo, tudo que é aprovado no Congresso Nacional, a ala que sai perdendo não raramente ajuiza uma ação no Supremo Tribunal Federal para contestar a aprovação de uma lei. Enfim, querem tomar conta de absolutamente tudo, querem ser um poder praticamente unitário na dinâmica da República Brasileira. E isso é inadmissível, e aí é mais inadmissível ainda quando nós tratamos das eleições, que conta, veja só, com um tribunal específico que é a Justiça Eleitoral. O TSE, já que existe, deveria ser a última instância, mas não. O Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo sua participação no TSE, ainda tem entre seus membros quem queira tomar conta também do processo eleitoral. E aí, novamente, aqui reiterando algo que eu já pontuei nessa nossa edição de hoje dos Pingos nos Is. O sistema judicial brasileiro dispõe de aparatos, é um sistema construído para que justamente alguns dos poderes tenham supremacia sobre os outros. Nós temos, e foi citado inclusive na chamada da nossa pauta do momento, a reclamação constitucional, que é praticamente um instrumento que contempla
tudo o que se quiser levar até o Supremo Tribunal Federal. Tudo aquilo que afronte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou uma questão constitucional pode ser objeto de uma reclamação constitucional. É praticamente um atalho, uma porta aberta para que se suprimam todas as instâncias inferiores e se leve uma questão diretamente até o Supremo. Então, eu não duvido, Caniato, que na dinâmica das eleições, considerando esses sinais, que nunca são palavras ditas ao vento, né? Quando ministros, ainda que reservadamente falem por aí que pretendem ter um protagonismo maior no processo eleitoral, isso nunca é falado à toa. Isso é um sinal para que justamente as pessoas, os interessados, aí notadamente aqueles que sintam-se prejudicados ou preteridos, seja por questões pessoais, por questões políticas, por questões partidárias, enfim, tenham essa ferramenta, esse atalho até o Supremo, que pode resolver aí muitas questões políticas sobre as eleições. Definitivamente isso retira do Brasil muitos aspectos que fundamentam, inclusive, a base do próprio Estado democrático de direito. Cada vez mais, quando nós entregamos ao Supremo Tribunal Federal o protagonismo, sobretudo, nós deixamos de ser uma democracia para nos tornarmos uma juristocracia, para nos tornarmos um país que está completamente submisso a um poder quase que absoluto dos juízes e magistrados, notadamente dos ministros da Suprema Corte. Isso não é saudável para o nosso país. Repito aqui o que disse no meu comentário anterior. O Brasil dispõe de regras boas ou regras ruins, nós temos um corpo de regras e cada vez que essas regras ganham um aspecto de elasticidade para contemplar interesses particulares, o Brasil deixa de ser mais um pouco um Estado democrático de direito. Passar para o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, quais são os malefícios na sua avaliação de uma eleição demasiadamente judicializada? E além disso, né, os aspectos destacados na notícia, essa ala da Suprema Corte que estaria insatisfeita ou entendendo que o STF será mais acionado nestas eleições. Neto, a gente precisa se lembrar da eleição de 2022, quando Sérgio Moro foi candidato ao Senado pelo estado do Paraná, e logo no início da campanha eleitoral houve uma operação policial no seu escritório de campanha, não me lembro se for a casa dele ou não, e fizeram um carnaval com base na decisão, salvo engano foi de uma juíza, porque o panfleto que ele estava distribuindo tinha 0,5 centímetro a mais do que o tamanho especificado pela regra. Um negócio completamente sem propósito, que nitidamente foi feito, não apenas o circo da busca e apreensão, da entrada no escritório, mas a imprensa que já era convocada para poder fazer a cobertura, visando exclusivamente danificar a imagem do então candidato Sérgio Moro ao Senado Federal. Esse tipo de ação de figuras irresponsáveis do judiciário, elas vão acontecendo, muitas vezes até, a gente não tem como negar que deve ter alguma motivação política. Porque o grande problema, o problema sério das eleições no Brasil, que faz com que não exista plena democracia no país, é a compra de votos, que está cada vez mais forte. Houve ali um hiato durante as eleições de 2018, que a gente via aquela onda, não só da Lava Jato, mas a onda da renovação. Então, a campanha de 2018 foi uma campanha onde houve uma redução significativa da compra de voto, mas depois voltou com tudo. E compra de voto não é só no dia da eleição, que você vai lá, dá R$50 para cada um, e depois conta, eles têm técnica lá para contar se o voto veio ou não veio, mas tem toda essa dinâmica dos bilhões de reais das emendas parlamentares que vão financiando esses espaços em que o político se torna dono. Isso não é democracia. Mas aí o judiciário está preocupado se o santinho tem 10 centímetros ou 10,5 centímetros. Então, quando a gente ouve esse tipo de notícia, eu sempre me lembro que o propósito dessa excessiva judicialização não é exatamente garantir que a eleição seja com regras que valham para todos,
mas sim para atender determinados interesses. E eu termino dizendo que quando a gente olha para aquilo que realmente é importante, aquilo que efetivamente pode mudar o resultado da eleição, aí tem uma demora danada. Ainda recentemente tivemos eleições em locais que o resultado foi impugnado das últimas eleições passadas, lá de 24. Então, isso tudo faz com que pessoas que eventualmente não tinham legitimidade para ocupar um determinado cargo, elas fiquem ocupando esse cargo por anos a fio, até que alguém, então, resolve mexer os pauzinhos para poder resolver. Eu realmente não acho que tem nada de benéfico na forma com que o judiciário se mete nas eleições. É preciso ter regra, é preciso cumprir as regras precisam valer para todos. Mas aí, quando a gente tem tudo isso acontecendo e a gente vê, Caniato, só para terminar, teve a cassação do Deltan Dallagnol. Quando ele foi cassado, pela matemática dos votos, a vaga deveria ir para o PL. Só que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não ia para o PL, não. Foi para um candidato a deputado federal no Panamá que não teve o mínimo de votos estabelecido na lei. O único deputado do Brasil que está na Câmara dos Deputados e que não teve os 10% exigidos de votos, que no caso do Paraná, se não me engano, era coisa de 20 e poucos mil votos. Então me explica isso, Caniato. Isso é justiça? Não, isso é um nojo que empurram na gente, a gente é obrigado a engolir. Deixa eu passar para o Roberto Mota. O Mota já está de volta, teve um problema na conexão, agora sim vamos acompanhar as reflexões do Mota a respeito dessa notícia que indica que uma ala do Supremo estaria defendendo uma participação mais atuante da Corte nas eleições deste ano. E você iniciava o seu comentário falando sobre protagonismo de juízes em decisões, né? Isso. Juízes não deveriam ser protagonistas de eleições. Mas no Brasil parece que alguns magistrados querem protagonismo em tudo. É importante lembrar uma coisa aqui. A função da Constituição é limitar o poder do Estado. No Brasil, a Constituição é usada com a finalidade totalmente oposta, porque tudo no Brasil virou questão constitucional, inclusive os detalhes das eleições. Ninguém pode ser candidato, ninguém pode fazer campanha, ser eleito, tomar posse ou simplesmente manter o seu mandato sem a permissão de magistrados que não foram eleitos, que não tiveram um único voto. Até uma simples reunião com embaixadores pode custar os seus direitos políticos. Isso é o que eles chamam de Estado democrático de direito.